dele. 1 Samuel 17. Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Efis-Damim. Saul, porém, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça escameada, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Também trazia grevas de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o órgão de um tear, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, adiante dele ia o seu escudeiro. Ele, pois, de pé, clamava às fileiras de Israel e dizia-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e matar-me, seremos vossos servos, porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem, para que nós dois pelejemos. Ouvindo, então, Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, desalentaram-se, e temeram muito. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra, eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi: seu filho, toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Leva, também, estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul, e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras, e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matara esse filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará o homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, e disse: por que disseste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, pois disseste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E virou-se dele para outro, e repetiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, ouvidas as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra este filisteu.
Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão, ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o matava, e lhe o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada, e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor, que me livrou das garras do leão, e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e, tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo, e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne e as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu e o matou, e não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e, tomando a espada dele e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram gritando, e perseguiram os filisteus até a entrada de Gai e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Depois voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair e encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? Respondeu Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem ele é filho. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo, e o trouxe à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. E perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. 1